semestre. Então já está gravando, né? 6h40. Talvez eu precise terminar um pouco mais cedo, que a gente da coordenação e chefia não falar com os alunos do primeiro semestre. Então, pode ser que a gente precise encerrar um pouco antes. Mas vamos começar para a gente terminar essa sessão, né, de transformação de bases. Bem, vamos lá. Recapitulando o que a gente tem feito até aqui, né? Eu vou compartilhar a tela para a gente ver aquele PDF que eu enviei para vocês e a gente discutir um caso, que é o caso dos números decimais com a representação binária, né, o decimal, para os números com números decimais, né? Na verdade, com representação binária, né? A transformação na base binária para números decimais, ou seja, números que vão conter casas decimais, tanto para o caso finito quanto para o caso infinito, certo? Então, vou mostrar aqui a tela. Antes, deixa eu só comentar que eu postei um exercício, né? Tem um exercício aí que eu deixei para que vocês fizessem apenas como uma atividade de casa, que foi esse exercício aqui, ó. É uma coisa que eu postei, que é essa tarefa, só para vocês treinarem mesmo, é só um treino. Alguns exemplos aí de como você proceder com o que a gente fez na aula, né? Pegar esses números que estão aí escritos, né? Escrever os números dados na base decimal com a representação binária. 23, 33, 57, 110, 789, 1024. Então, muito simples. Você pode seguir aquele algoritmo de que você utiliza aqueles BJs e aqueles AJs, construindo até encontrar no B0. Eu vi uns comentários no WhatsApp do grupo, né? Um comentário sobre aquela base B0, se era B0, se era B10. É B0 mesmo, tá? Porque ali é um processo. A gente partiu do B índice J, que é o algoritmo que a gente seguiu. O B índice J, a gente identificava o J como sendo o J do AJ, como sendo o primeiro termo da transformação. Aí você vai descendo, J-1, J-2, até o J1, e por final o J0. Quando você chega no J igual a 0, esse número B0 é o número na base decimal que você queria. Então não é B10 ali, é B0 mesmo, certo? Teve uns erros de escrita lá na digitação, vocês perceberam, eu até mostrei na aula, né, quem estava assistindo viu, que aquele processo eu cometi um erro de digitação em 2 locais, que eu repeti o número onde não deveria. Ok. Aí esse exemplo aqui você vai fazer do mesmo jeito, ó, essa terceira, que eu só mudei a base, porque, embora nós estamos tratando a base binária decimal, se eu colocar um outro número, a coisa é a mesma forma, certo? Vai fazer do mesmo jeito, certo? Aí os comentários que tem a ver com isso são aqueles comentários que eu vi pessoal falando. Então, só repetir aqui rapidinho antes de passar para essa parte final. Se você tiver um número n, certo? Sempre que você for olhar os restos da divisão por ele, né? O número d, você vai dividir por n. Aqui você vai obter um quociente e aqui você vai obter um resto. Esse resto aqui sempre é menor do que n. Então, o resto sempre é maior ou igual que zero. Zero quando a divisão é exata. E vai ser menor do que o n. Certo? Sempre é menor. Nunca vai dar maior. Certo? Significa o quê? Que se você está dividindo o número d por 10, então esse resto aqui ele tem que estar entre 0 e 10. Por isso que no sistema decimal os números vão aparecer 0, 1, 2, até 9. Então, qualquer outro número é a mesma coisa, certo? Se você estiver dividindo por 7, o resto aqui, ele vai estar entre 0 e 7. Então, esse resto aqui, ele vai poder ser um desses números. 0, 1, 2, até 6. Certo? Então, tá claro isso. Então, por isso que quando a base é 2, o resto ou é 0 ou é 1. Por isso que só aparece 0 e 1, certo? Então, não tem mistério.
Se você fizer para a base 3, o resto vai poder aparecer um 2, óbvio. Então, vai ter 0, 1 e 2. Só não pode ter 3 para frente. Claro, né? Então, no material passado, aula passada, a gente já viu isso aqui. Então, isso é passado. O algoritmo, a gente fez um caso, um exemplo, né? Esse algoritmo aqui, ele, como eu falei agora há pouco, o BJ ser igual ao AJ, faz a conta aqui, né? Com esse BJ igual a J, partindo de que o A índice J é sempre o que está aqui da frente do número, né? O que está aqui na frente. Aí você vai descendo assim, certo? De tal forma que no B0 você utiliza o A0, certo? E quando você chegar nesse número B0, ele é o que foi transformado. Então, nesse exemplo aqui, nós partimos desse número na base 2, e quando chegou no B0, é o 23. Então, o 23 é o número que está na base que a gente encontrou. Nesse exercício que eu deixei, eu pedi o contrário, né? Eu peguei o 23 na base 10 e pedi que vocês transformassem na base 2. Então, é para vocês encontrarem esse, né? Vocês fizeram o exercício? Quem foi que fez? Eu fiz isso aí, pessoal. Agora eu passei que eu pensei que não podia usar essa do B para fazer essa da primeira questão. Eu pensava que era só para binário, assim, mas pode para qualquer. É só mudar o valor, é o número. No caso, o B, o B1 é. Não, o B seria 2, né? É? Tá meio ruim o áudio. Tava ruim, na verdade. Aqui é o ventilador. Tem que desligar o ventilador, Ítalo. E agora? Tá mais limpo. Fazendo assim, Você tá vendo aqui, né? Não é o ventilador não, viu? É outra coisa aí, é o microfone. É outra coisa. Era? Nesse processo aqui, você pode, porque é uma divisão do mesmo jeito. Não sei se vocês vão lembrar. Deixa eu explicar aqui de novo uma conta que é importante aqui, tem alguém pedindo para entrar. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu só explicar aqui uma coisinha. Esse algoritmo aí, ele é igual a esse aqui, ó. Vamos dividir por 2. O Dzinho. Não, vou usar a mesma letra, né? Para ficar mais didático, certo? Para ficar um pouco mais didático. Lá usei A, não foi? Então, deixa eu só falar aqui. A, não, B, BJ. É porque eu uso o B dos dois jeitos, tudo bem. BJ menos 1. Suponha que aqui você tem o BJ. Aí você vai dividir esse BJ por 2. Aí deu um número que eu vou chamar de BJ menos 1, certo? Aqui é um número, esse BJ é um número que você está dividindo por 2, e o resultado, digamos que eu chamei de BJ menos 1, tá certo? Aí eu vou multiplicar esse BJ menos 1 vezes 2 e vai dar um resto. Eu vou chamar esse resto de AJ, igual está aqui, certo? No algoritmo. Igual está aqui no algoritmo, nessa primeira frase aqui, ó, certo? Vou chamar... não para ficar mais igual ainda, deixa eu chamar de J-1 e BJ, né? Só um minuto, certo? J-1, para ficar igual tem que ser o J-1. Deixa eu só consertar, certo? É o 2BJ, é o contrário, certo? Deixa eu só trocar os índices. Aqui aqui é J, e aqui é J-1, é só trocar. Se você perceber, aqui vai ser o resto, que eu vou chamar de J-1, certo? Como é que a gente escreve essa conta aqui, abrindo ela? Você vai dizer que o B, J-1, é igual a 2 vezes BJ mais o resto, que é a J-1. É a mesma coisa que você já conhecia, todo mundo já sabe essa formulazinha aqui, ó, Dzinho dividido por D grande, o quociente e o resto. Todo mundo sabe que aquele Dzinho ali é o quociente vezes o divisor mais o resto, certo?
Todo mundo sabe disso, né? Vamos pegar um exemplo. 7 por 2 dá 3 e resta 1. Então, o 7 é 2 vezes 3 mais 1. Então, essa conta que está lá é isso. Só que vocês sabem, todo mundo sabe, que essa conta aí, ela funciona independente de ter um 2 aí. Se eu trocar esse 2 por um 5, ou por um 6, por um 7, a coisa não é do mesmo jeito? Concordam? Você que estava falando, né? E não tinha entendido o algoritmo. Você entendeu agora? Entendi, professor. Acho que eu me passei na hora, aí eu fiz normal mesmo, fiz dividindo. Por isso, deixa eu explicar, pronto. Por isso que na hora de fazer, na prática mesmo, basta você fazer a divisão. Você pega o número aqui, divide por 2, aí joga aqui no resultado, 11 vezes 2 dá 22, resta 1. Aí pega o 11, aí divide por 2. Na prática, aquele algoritmo é isso. Esse é o modo, vamos dizer assim, popular, o jeito prático de você fazer no papel. Mas trocando miúdos, vamos dizer assim, aquele algoritmo lá, o que você está fazendo é isso. Tá claro? Acho que tá, né? Tá. Essa questão da preferência de como fazer, aí fica a carga de cada um. Eu não estou dizendo que, porque eu prefiro fazer dividindo. Olha, você está fazendo a mesma coisa, só que, aí como se diz, você tem que formalizar. Se eu mandasse você provar que isso daí é assim, como é que você provaria? Você não provaria fazendo aquela divisãozinha, não. Você teria que aprovar usando esse algoritmo aqui, ó. Tá certo? Então, veja bem, o número, no caso aqui que você vai encontrar, o B0, ele vai ser encontrado quando você soma o A0 B1, então esse é o número que você chegou. Aí, o que o exercício pediu lá para transformar na base 2 é o exercício voltando. É você vindo 23, partir para esse número. Aí, como é que você faz isso? Dividindo. Ó. O 23 por 11, que dá 2, resta 1. Aí pega o 11, divide por 2, que dá 5, resta 1. Aí o 5 por 2 dá 2, resta 1. 5 por 2 dá 2 e resta 1. Aí você vai fazendo toda essa conta de tal forma que você pega o número que está aqui, aí representa pelo 1, 0, 1, 1, 1, 1. Ou seja, 1, 0 e 3 1 vai ser o número na base 2. Pronto. Então, assim, não tem nenhum mistério, é só você praticar mesmo. Então, na base 3 vai ser a mesmíssima coisa. Então, se você sabe fazer com a base 2, você sabe fazer com a base 3, tá certo? Todo mundo entendeu isso, né? Pode passar, né? Ok, tranquilo então, né? Vamos lá. No material, para encerrar esse assunto, eu fiquei até de digitar uma parte aqui. Tem uma página a mais aqui depois dessa página também. Eu acabei muito atarefado e não tive tempo de colocar a parte final, que seria mais um exemplo. Eu ainda vou digitar essa parte. Então, vamos ver aqui como é o caso para a representação binária de casos decimais. É só uma observação. Eu expliquei aqui o caso geral, não foi? Eu expliquei isso, né? Acho que eu expliquei. Esse caso geral aqui é esse algoritmo. Quando é que ele para, né? Você tem um número n na base 10 e tem a representação binária. Esse algoritmo que a gente fez aí é para você repetir ele, mas em algum momento você vai parar, certo? Você vai parar quando? Quando o quociente zero. Lembra? Lembram? Ó, quando o quociente de zero, quando o quociente dá zero, você para. Não sei se vocês lembram, mas no exemplo que a gente fez, no exemplo que a gente fez no algoritmo, quando o quociente zerou, foi que a gente parou a divisão. Aqui no caso aqui é o contrário, né? Nós estamos falando, né, daquela divisão lá. Deixa eu rabiscar aqui de novo. Acabei alterando deixa eu ver aqui.
Estão vendo aí, né? Vamos ficar fazendo esse exemplo de novo, né? Acho que 23. 11. Acho que 1. 11 por 2, né? 5. Acho que 1. 5 por 2. 2. Acho que 1. 2 por 2. 1. Resto 0. Alguém poderia pensar que terminaria aqui, certo? Porque o resto deu 0. Mas não. No algoritmo, ele diz que vai acabar quando o quociente dá 0. Então, nesse caso aqui, nós vamos pegar o 1 e dividir por 2. Aí, nesse caso, o 1 é menor que o 2, então o quociente é 0 e você repete o próprio 1. Então, nesse caso aqui, o algoritmo termina aqui, ó. E você escreve o número daqui para trás, né? Então, é 1, 0, 1, 1, 1. Então, esse é o 23 na base 2. Então, a letra A da primeira questão é só para você que prestou atenção na aula, repetir o que eu fiz. Então, veja que o quociente é 0, ó. Então, aqui é que você vai parar. Então, nesse PDF que está aqui, o que ele está dizendo, nesse caso geral, é isso. O algoritmo é sempre a mesma coisa, ó. 2 vezes Qn mais o resto. Então, você pega o A índice K igual o resto e continua a divisão. Você sempre vai fazer isso. Aí, quando é que o algoritmo vai acabar? Quando o quociente é 0. Enquanto ele não acabar, você continua fazendo. Esse faça nk mais 1 igual a q igual a k, trocando miúdos, é dizendo, continua a conta, continue. Você vai voltar para o passo 1, que é escolher quem é o primeiro número e quem é o k igual a 0 e continuar fazendo a conta. Então, até que você chegue no quociente igual a 0, ele vai rendendo números. Então, vai ter número que você vai pegar quando for transformar na base 2, e ele vai gerar um número bem grande, 001, 00011, tal. Quando você for olhar esse número, na base 10, ele nem é tão grande assim, tá certo? Alguém encontrou algum desses números da lista grande? Tipo assim, algum desses exercícios da lista aqui deu um número grande? Eu criei aleatoriamente, eu nem resolvi isso daí. Algum deles deu assim um número grande na base 1, na base 2? Qual foi o maior? Alguém poderia dizer? A letra E deu um número grande. A letra E. Qual foi os algoritmos? Você sabe dizer? Você tem É da aí? primeira, né, que tá falando? Da primeira. Transformando na base 2. Se você tiver com o seu papel aí próximo, você pode dizer quem foi o número que deu. O número, no caso, é 789, né? Pronto. Deu Ó, aí peraí, 3 só um minuto, 0, viu? Peraí, eu vou depois anotar, 10, só um depois minuto. 10, depois 1. Peraí, você falou rápido demais. Ó, o número era Eu esse. já Na disse na base base 2, 2. Tá vai bom. lá. Diz aí. Você pode dizer de novo? Pronto. 1 é o número 1, aí depois 1 de novo. Certo. Tá ouvindo, Não, não? eu tô ouvindo, pode falar. Eu tô escrevendo na lousa. Você tá vendo, não? Ó, 1, 1 agora 3, de 1. novo. Depois. Aí agora 3 1, 0. 2, 3. Depois. Tá bom. Acabou? Aí agora 3 zeros. São. Depois 1 na frente. Porque você tá falando. Deixa eu apagar aqui. São Pronto, dois é o uns. 11. Isso, fica o 11. Depois, 3 Agora zeros. 3 zeros. Depois, 10. 10. Depois, 10 de novo. 10 de novo. E 1. E 1. Pronto, esse na base Pronto. 2. Alguém Eu, mais fez e deu esse número? o 1024 deu maior. Certo, É mesmo, eu 1024 deu olhei maior. agora. Que ele é um seguido de 10 zeros, né? Para poder dar certa potência, né? De 2, que a divisão é sempre exata, né? Certo. Quem é que estava falando antes que eu não identifiquei? É Quem era? Eu. Jailson. Ah, não. Não, agora é Romilson que estava falando. Antes era. Jailson. Jailson. Ah, entendi. Ah, certo, tá claro. Beleza. Então, assim, será que sempre, quanto maior o número for, será que vai representar um número grande, né? Fica aí essa pergunta. Será porque eles são os maiores na lista? Porque, coincidentemente, se você olhar para cá, eles são os dois maiores números que eu coloquei aí, né?
Então, assim, pode ser que sim, né? Pode ser que seja esse o problema, porque eles são números muito grandes. O 1024 eu coloquei de propósito porque ele é um número que ele é uma potência de 2, né? Né? É A divisão da cifra é exata, né? porque o 2024 ele é 2 elevado a 10. Vocês sabem, né? 2 elevado a 10. Se você fizer 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá, vezes 2 dá 4, vezes 2, 8 vezes 16, 32, 64, 128, 256, 500 e... 256 dá 524, não, 500 e 256. Qual é o dobro de 556? 256. 512. 512, 512. depois vira 1024. Pronto, então o 2 elevado a 10 vai gerar 2 10 vezes. O número que vocês encontrarem aí é como é? Qualquer um dos dois pode dizer, você mesmo, Romilson. Se quiser dizer qual foi o número que você achou, para o 1000, você agora. Qual foi o número que você achou para o 1024? Eu vou anotar aqui, só um minuto. Peraí. É um Vai. seguido de 10 zeros. É só você contar o 0 até 10 aí. 2, 3. Parece número de código de barras. Foi isso, né? Foi isso. Foi? 1 e 10 zeros. Então, fica aqui uma especulação que vocês poderiam fazer. Ó, o 2 Pode ser que o elevado tamanho a do número 10. não importe muito, né? Mas Porque presta a atenção. questão é que é uma potência de Certo. 2, né? É isso que eu ia dizer. Ó, presta atenção. O 2 elevado a 10 deu 1024. Então, na representação da base 2, você apareceu um 1 com 10 zeros. Aí, será que se eu colocar qualquer potência de 10, isso é verdade? Aí fica com um exercício para vocês treinarem. Por exemplo, aí vocês podem treinar a partir do 2. Depois olha o 2 ao quadrado. Pega um maior do que o 2 elevado a 10. Pega o 2 elevado sei lá, 20. Né? O 2 elevado a 11 mesmo. 2 elevado a 15. Qualquer potência aqui de 2. Será que a representação vai ser 2 com N zeros? Por exemplo, 2 elevado a 10 deu um 1 com 10 zeros. Se eu colocar 2 elevado a 15, será que vai dar um 2 com 15 zeros? Então, vale a pena esse exercício para vocês verem aí, se isso é verdade ou não. Eu não vou responder, óbvio, né? Vocês vão ter que treinar, ou verificar, ou exercitar aí, tá bom? Ok, vamos passar para essa última página para a gente terminar esse assunto. Então, vamos ver agora hoje o caso onde que a representação binária vai ser para números decimais, tá certo? Vocês conseguem enxergar com essa letra desse tamanho? Sim. Tá bom, porque eu vou rabiscar aqui do lado, certo? Ó, esse exemplo aí, hoje eu acho que eu vou fazer talvez só esse exemplo e mencionar mais alguma coisa. Eu vou ter que sair para entrar num encontro com a turma do primeiro semestre para dar uns recados, umas coisas lá. Então, talvez eu faça só isso. E eu vou terminar esse conteúdo, eu vou digitar mais uma página aqui, vou postar lá no conteúdo. E na próxima aula, eu não sei se eu vou fazer essa parte dízima ou deixo para fazer num dia de exercício, para a gente andar um pouco mais rápido. Tá? Então, vamos aqui. Nesse caso aqui, nesse exemplo, nós estamos vendo aqui a representação binária, certo? Deixa eu rabiscar de vermelho para destacar melhor. A representação binária de números decimais. Então, nós vamos continuar pegando um número e transformando na base 2. Só que agora nós não vamos pegar só números inteiros. Vamos pegar um número decimal. Ou seja, por exemplo, ele dá aí o primeiro caso, que é o R igual a 0. Esse ponto aí é como se fosse a vírgula nossa. 0,125. Certo? Então, ele quer... Eu acho que eu mencionei isso em uma das aulas aí. Que agora, o que é que vai acontecer? Quando você colocar nas potências de base 2, pode ocorrer de aparecer as potências com número negativo.
Porque nesse caso é de se esperar, já que você está dividindo, né? Porque se você for observar, esse número aqui, ele pode ser escrito de várias formas. Ele pode ser escrito como 0,125 igual a 125 dividido por quem? Se dividir por 10, a vírgula vem para cá. Por 100, vem para cá. Por 1000, vem para cá. Então, isso aqui é 1 sobre 125 sobre 1000, que pode ser escrito como uma potência de base 10, que é 10 ao cubo. Então, o fato desses números terem o fato desses números terem casa decimal tem tudo a ver com o fato de que eles foram divididos por 10, certo? Então, se foi dividido por 10, significa que esse 10 aqui, ele também pode ser pensado como uma potência de 10, só que com expoente negativo. Por isso que nessa explanação aqui, ó, nessa explicação que eu vou fazer aqui, eu vou representar alguns dígitos multiplicados com 2, como vai ter a parte inteira e a parte decimal, a gente tem que fazer essa distinção, tá bom? É isso aí. Então, veja só, vamos pegar esse exemplo. Eu vou explicar junto com o exemplo já, tá? Eu vou explicar o exemplo, porque aí a gente faz outros e fica claro como é que isso funciona. E assim, não tem mistério, esse assunto ele é curto. No semestre passado eu acabei dando umas 3, 4 aulas sobre isso, nós já estamos na terceira aula disso, então vamos encerrar por aqui. O que acontece? Porque assim, é só isso, essas transformações de base aí, é só isso. Certo? É só você entender que são divisões e que o resto tem a ver e pronto. Então, se você entender filosofia de como é que funciona a conta, você entende. Você sabe, vai saber fazer todos os outros casos. Então, só uma coisa, eu estou gravando, ainda bem. Por um minuto eu pensei que eu tinha esquecido de gravar. Aí a gente teria que recomeçar a aula. Vamos lá. Então, veja só. Existem dígitos binários, que ele chamou de D1, D2, DJ, tais que o número vai ter escrito assim. Eu vou colocar aqui. Ele vai colocar 0 ponto, o dígito 1, o dígito 2, o dígito J, pontos, certo? Que essa daqui será a representação da base 2. Preste bem atenção. Aqui não é ele na base 10, ó, ele na base 10 está assim, desse jeito. Ó. Se a gente tiver que escrever, você vai escrever 0,125 na base 10. Na base 2, ele quer uma coisa assim, desse jeito. 0 ponto, ponto ou vírgula, pode pensar assim, mas tanto faz. 0 ponto, porque assim, na anotação do livro ele usa ponto como anotação americana, né? Então, 0 ponto, D1, que é a mesma anotação que tem as calculadoras. 0 ponto, D1, D2, DJ, só que na base 2. Então, esses dígitos aqui serão os dígitos que serão escritos na base 2. Então, todo mundo já sabe quem serão eles. Ou será 0 ou será 1. Ou esses números que vão aparecer aí depois do 0 ponto, se está na base 2, só pode ser 0 ou só pode ser 1, certo? Como nós vamos encontrar quem são, é isso que eu vou explicar, certo? Então, veja só. Ele vai ter a representação assim, ó. Ele pegou o 0,125 na base 10. Então, o que vai acontecer? Esse 0,125 na base 10, ele vai começar assim. O primeiro dígito, ele multiplica por 2 com expoente negativo, menos 1. Mais D2 vezes 2, menos 2. Mais, ele está crescendo negativamente, né? Ou decrescente, se você preferir. Porque, no caso aqui, é 2 é menos 1, menos 2. O próximo seria D3 vezes 2 a menos 3. E aí vai. Ele foi aí até um tal de um DJ vezes 2 elevado a menos J. O que é que acontece? Ele vai multiplicar por 2 essa expressão. Então, quer dizer que vai multiplicar tudo isso aqui por 2. Quando ele multiplica por 2, todo mundo sabe o que é que acontece, não sabe? O 2 vai ser multiplicado. O 2 vai ser multiplicado pelas potências. Então, ó, se eu multiplicar. Vou multiplicar por 2 aqui tudo, né? Então, se eu multiplicar por 2 aqui, é 2 aqui, certo? Então, esse 2 vai entrar aqui.
multiplicando todo mundo, né? Todo mundo sabe disso. Então, vai ficar D1, eu vou fazer bem devagarzinho, D1, esse 2, ele pode vir direto para esse 2 aqui, concorda, né? Esse 2 é menos 1, mais D2 vezes 2 vezes 2 a menos 2, mais D3 vezes 2 a menos... Olha aqui não importa, né? Porque é 2 vezes 2 a menos 3, mais reticências, DJ vezes 2 elevado a menos... 2 vezes 2 elevado a menos J. O que é que acontece aqui com o D1? O 2 vezes 2 é menos 1, né? O 2 é elevado a 1 vezes 2 elevado a menos 1. Então, vai ficar a soma, vai ficar 2 elevado a 0, concordam? Então, 2 elevado a 0 é 1. Então, é 1 vezes D1. Então, fica D1. Mais, repete o D2, vezes o 2 vezes 2 é menos 2, vai ficar menos 2 com 1. Então, vai ficar 2 a menos 1. Mais D3 vezes 2 vezes 2 a menos 3 dá 2 a menos 2. E aí vai, até o DJ vezes 2 elevado a... Aqui é 1 menos J, né? Que é 2 vezes J elevado a menos 1, certo? Então, você vai subtrair 1 do menos J, certo? Então, vai ficar menos o sucessor dele, não é isso? O antecessor dele. Vai ficar menos, porque você tem assim, você tem menos 3 com mais 1, vai ficar menos 2, certo? Você tem o menos 2 com mais 1, vai ficar menos 1. Sempre o resultado aqui é o antecessor desse. Então, o menos J, 1 mais 1, vai dar quem? O antecessor do menos J, certo? Que é o menos J menos 1. Tá claro? Então, vai ficar o menos J mais 1. Tá claro? Que é a mesma coisa de você somar. Você tem multiplicação de potências da mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, menos J mais 1. Foi o que eu fiz em todos. Então, o que é que acontece? Então, você vai ter que D1 vai representar a parte inteira desse número. Significa o seguinte, o D1, que é esse número que está sozinho, ele vai representar a parte inteira desse aqui, que você multiplicou por 2. Só que você multiplicou por 2 o 0,125. Quanto é esse número aqui multiplicado por 2? Hum? 0,25. Se você quiser ser mais formal, você diz que é 0,250. Só para... Que é a mesma coisa, né? Que é assim, se você quiser pensar como assim, eu vou fazer uma multiplicação bem simples. Qual é o dobro de 125? É 250. Então, esse número seria 0,250. Só para ficar com a mesma quantidade de casas decimais, porque aqui você está dizendo que multiplicou a parte inteira, que é 0 vezes 2, 0, e a parte fracionária, que é 125, o dobro é 250. Então, quando você multiplicou por 2, esse número aqui passou a ser esse, 0,250. Certo? Bem, só que quando você multiplica por 2, né, aquelas potências aconteceu aquilo que eu falei, o 2, D2 ficou 2 menos 1, D3 é 2 é menos 2, ou seja, diminuiu 1 da potência do 2, certo? Então, o que, é que vai acontecer? E você multiplicou por 2, obteve esse resultado, então o D1 ele representa a parte inteira desse número, certo? Só que a parte inteira desse número é zero, porque no caso dele aqui é 0,250, certo? A parte inteira desse número aqui é 0,250, a parte inteira está antes da vírgula, então é zero, ok? E o que está do outro lado, né, o D2, 2 a menos 1, D3 vezes 2 menos 2, ele representa a fração desse número, ou seja, a fração de 0,250, certo? Bem, então você vai pegar agora a parte fracionária desse novo número, que é 250, e vai fazer a mesma coisa. Então, significa que
esse número que você obteve agora, 0,250, certo? Ó, o D1, ele representa a parte inteira desse número, então ele representa isso. E esse daqui representa a parte fracionária, que é esse daqui, certo? Então, você vai pegar do jeito que está escrito aqui, ó. 0,250 vai ser igual a esse que está na frente, tá bom? Então, ó, eu vou tirar esse que está escrito aqui, opa, que é o 0,250, certo? E vou escrever como sendo 0 mais, do jeito que ele colocou aqui, ó. Vou escrever como sendo 0 mais 250, ou 0 mais 0,25, certo? Porque essa parte fracionária aqui, ela vai ser identificada assim. O D1, do jeito que eu rabisquei aí, o D1 representa esse 0, então nós vamos pegar esse número aqui e escrever ele como sendo 0 mais 0,25 ou 0,250, certo? Que vai ser o D1 que vale a esse pedaço, e esse negócio aqui todinho que está nessa chave representa esse outro pedaço aqui, certo? Você pode chegar aqui no 0,25 ou 0,250, que já está aí no material, né? É essa conta aqui, certo? Aí o que, que ele vai fazer? Bem, o que ele vai fazer é o procedimento igual ao anterior, ou seja, ele vai pegar o 0,250, que é D2 vezes isso, e vai multiplicar por 2, certo? Ele vai multiplicar por 2. Aí, quando ele multiplicar por 2, ele vai fazer uma continha aqui, para quê? Apenas para fazer o seguinte, nesse caso aqui, quando multiplica por 2, as potências vão aumentar do mesmo jeito, vai ficar D2 vezes 2, aí vai dar menos 1 mais 2, que vai ficar D2 somente, D3 vezes 2 é menos 2 mais 1, vai ficar só D2 é menos 1, e aqui o DJ vezes 2 vai ficar D2 vai dar menos J mais 2, certo? Aí faz essa multiplicação, ok? Aí essa multiplicação vai gerar um número que vai ficar sozinho, que é o D2, tá certo? Aqui tem um erro, aqui não é um menos, aqui é um igual, certo? Isso aqui é, nesse desenho aí, nesse que está escrito aqui, 2 vezes 0,250, isso aqui é um igual, não é um menos, tá bom? Porque na hora da gente digitar, sempre engole aí algumas coisas e acaba cometendo uns erros na escrita. É igual a 0,5. O que eu estou querendo dizer é que nós vamos repetir só o mesmo processo, né? Quando eu multipliquei por 2. Então, esse número aqui vai ficar, né, quando você multiplicar isso por 2 aqui, ó. É porque não está muito didático isso, mas quando você multiplicar esse número aí por 2, né, o 0,250, você vai ficar com 0,250 vezes 2, que é 0,50, que é a mesma coisa de multiplicar tudo isso aqui por 2. Eu estou multiplicando a parte fracionária, certo? O zero eu estou esquecendo. Então, eu não vou mexer com o D1, tá bom? Estou mexendo só com a parte fracionária. Então, vai ficar 2 vezes essa parte fracionária, que é D2 vezes 2 é menos 1, mais D3 vezes 2 é menos 2, e aí vai, certo? Então, vai ficar o D2 vezes 2 vezes 2 é menos 1, mais o D3 vezes 2 vezes 2 é menos 2, e assim vai. Só que D2 vezes 2 vezes 2 é menos 1, 2 vezes 2 é menos 1 aqui, 1 menos 1, 0, então vai dar 2, vai dar 0, então 1. Então ficou D2 sozinho. Mas, aí continua, o D3 vezes 2 vezes 2 é menos 1, dá 2 é menos 1. E aí continua. O fato é que agora você obteve mais outro dígito. Ó. No passo anterior você já encontrou o D1. Nesse passo agora você encontrou o D2. Aí o que está acontecendo? Nós estamos encontrando aquilo que eu coloquei lá em cima, os dígitos depois do ponto, né? O D1 e o D2. Nós estamos encontrando os dígitos do número na base 2. Tá claro? Tá claro, né? Ninguém está falando? Então vamos lá. Eu vou rabiscar aqui em cima do PDF mesmo. Então, ó,
Quando ele multiplicou por 2, esse número, aqui é um igual, deixa eu só consertar, né? Opa. Aqui é um igual. Opa, nessa página não, é de baixo. Ah, essa mesmo. Então, veja só. Não sei se dá para enxergar aí, mas acho que dá. Quando multiplicou por 2, deu 0,50, que aqui é um igual. Que é igual a 0,50 D2, que foi essa conta que eu fiz aqui do lado. D3 vezes 2 menos 1, e aí vai. Aí quer dizer que o D2 aqui vai ser zero. Por que, que o D2 é zero? Porque o D2 é a parte inteira de 0,250. A parte inteira aqui é zero. Tá certo? Então, você encontrou o D2 igual a zero. Na etapa anterior, certo? O D1 aqui, ele era a parte inteira, né? D1 era a parte inteira desse número aqui, anterior, certo? Então, você vai continuar o processo. Então, o 0,5 vai ser D3 mais 2, esse número aqui todo que eu fiz. Então, ele é 0, D3 vezes 2 menos 1, D4, então você vai multiplicar por 2 de novo. Então, a mesma coisa, multiplica todo mundo aqui por 2. Aí você encontrou 1,0. 1,0. E o resto do número aqui. Aí o D3, nesse caso, ele vai ser a parte inteira desse número que você achou aqui, ó. Né? Só que a parte inteira agora não é zero, a parte inteira é 1. Certo? E a parte fracionária de 2 vezes 0, como a parte fracionária de 2 vezes 0,5 é 1,0. O que aconteceu? A parte inteira é 1 e a parte fracionária é 0. Certo? Então, quer dizer que o processo de conversão termina, porque você já tem aqui um número que representa a parte inteira, que não é zero, e a parte fracionária zerou. Então, você achou D1, você achou D2 e você achou D3, certo? O D1 foi 0, o D2 foi 0 e o D1 foi 3. Então, na base 2, a gente já tinha visto lá em cima que o número seria representado assim, né? 0 ponto. D1, D2, até acabar, né, na base 2. No nosso caso aqui, acabou com 3. Então, o 0 aqui já existia. O D1 foi o que a gente encontrou ali, é 0. O D2 é 0 e o D3 é 1. Então, significa que aquele número lá, né, o 0,125 na base 10, ele é 0,001 na base 2. Então, resumindo, o processo é você fazer essa multiplicação por 2, separando sempre a parte inteira e a parte fracionária. A parte inteira você começa, o primeiro você chama de D1, aí continua. O próximo D2, você vai parar quando você encontrar um DJ, de tal forma que a parte fracionária é 0. E a parte inteira vai dar um número que não é 0. Certo? Ele vai dar um número que não é 0 e a parte fracionária vai dar um número que é 0. Aí não tem mais parte fracionária. Porque assim, é como se você estivesse fazendo uma divisão ao contrário, né? Assim, retrocedendo o processo de divisão de tal forma que você está procurando a parte inteira, tá certo? Alguma dúvida? Até agora não. Beleza. Só que a aula de hoje vai ficar por aqui. Eu vou ter que entrar no grupo da turma agora do primeiro semestre, daqui a uns minutinhos. O pessoal faz uma recepção de boas-vindas à turma do primeiro semestre. Aí várias pessoas vão ter que falar lá e eu também. O que é que eu vou fazer? Deixa eu explicar o que nós vamos fazer agora, para a próxima aula. Eu vou começar a digitar esse material, aliás, vou terminar de digitar esse material com mais um exemplo. O exemplo que eu vou incluir aqui, desculpa, é uma dízima, certo? É uma parte fracionária que não tem fim, certo? É um exemplo que não tem fim. Faz um exemplo numérico. Esse exemplo aqui foi numérico, né? Deixa eu só dizer aqui. Esse exemplo aqui foi numérico, o 0,250. É porque ele não envolve, aqui no caso,
vamos dizer assim, ele não envolveu aqui no caso, nós fazemos a divisão, apenas a representação. Por que não dá para fazer ele totalmente sem usar esses índices D1, D2? Por que não dá? Deixa eu explicar, né? Porque assim, fica parecendo que o exemplo não é numérico, fica parecendo, mas ele é, certo? Deixa eu explicar aí, porque surgiu essa dúvida, tá bom? É assim, porque... mas tá certo essa pergunta. É porque fica a entender que o exemplo não é numérico, mas é porque é o seguinte, é como se fosse assim, você está tendo que procurar um número que você não sabe quem são os dígitos. É como resolver uma equação, você não sabe quem é o x lá, ou o y que você está querendo encontrar. Então, se você não sabe quem são eles, você não pode chamar eles de um número se você nunca sabe quem são. Você tem que primeiro dar uma incógnita para eles e depois encontrar. Por exemplo, a soma de 3 números dá igual a 100. Você diz, o primeiro é 2 vezes o segundo menos o terceiro. Sei lá, eu estou inventando isso aqui, né? Só para dar uma ilustração. E você diz mais uma outra equação. E o terceiro é 123 mais o dobro do primeiro mais o segundo. Sem tem solução. É só para dar uma ideia. Quando você está dizendo uma coisa dessa, uma equação dessa, você não sabe quem é x, você não sabe quem é y, você não sabe quem é z, você vai ter que encontrar. Nesse caso aqui é parecido, certo? Esse que eu acabei de fazer agora é semelhante, certo? Esse caso de você encontrar os dígitos quando transforma ele na base 2. Por quê? Você partiu de um número que era 0,125, que você sabe a representação dele na base 10, mas você... Opa, na base 10, aqui está na base 10, mas você não sabe quem é ele na base 2. Aí eu chamei de 0.D1, D2, D3 e coloquei mais que eu não sei onde acaba. Aí a pergunta é, quem é D1? Quem é D2? Quem é D3? D4 se existisse, sei lá. Quem são esses D aí? Certo? No caso, a gente teve que encontrar cada um deles. Aí como é que é o processo? Só repetindo. Você pega o 0.125, certo? Você vai igualar a um D1 vezes 2 elevado a menos 1, 1 menos 1, D2 vezes 10, vezes 2, né? Vezes 2 a menos 2, mais D3 vezes 2 a menos 3, e aí vai. DJ vezes 2 a menos J. Aí, a partir daqui, você vai encontrar quem é D1, quem é D2, quem é D3. Então, qual é o primeiro passo? Multiplicar por 2. Então, multiplica por 2 todo mundo. Porque quando você faz isso, você encontra aqui, por um lado, esse aqui dá 250, mas, por outro lado, ó, multiplicou por 2, esse número vai embora. Porque 2 vezes 2 a menos 1 é 2 a 1 menos 1, que é 2 elevado a 0, que é 1. Então, o D1 fica sozinho. Aí, se o D1 fica sozinho, você compara a parte inteira dele aqui com a parte inteira desse. A parte inteira desse não é 0, então você encontrou que o D1 é 0. O resto ficou aqui. 2 vezes esse D2 vezes 2 a menos 1, mais D3 vezes 2 a menos 2, mais DJ vezes 2 a menos J mais 1. Pronto. Aí você vai pegar agora a parte inteira desse é esse. Você vai pegar a parte fracionária, que é 0,250. Aí você vai fazer a mesma coisa com esse. Então, essa parte aqui fracionária começa do D2. D2 vezes 2 a menos 1, D3 vezes 2 a menos 2, e aí vai. DJ vezes 2 a menos J mais 1. Aí faz a mesma coisa, vai multiplicar por 2 para poder isolar o D2. Aí você vai comparar a parte fracionária do D2 com a parte fracionária desse daqui. Né? Esse aqui vai dar 0,50, certo? E aí vai. Você vai encontrar D2 igual a 0. Aí o próximo, aí vai mesmíssima coisa. Vai começar do D3, certo? Aí com isso daí você vai encontrar todos os índices D. Quando você chegar em um índice DJ que ele não dê 0 e a parte fracionária, aliás,
e a parte fracionária é zero, é porque a parte fracionária vai ser um número assim, ó. Do tipo A.0, certo? Então, ele não tem mais parte fracionária, é zero. E a parte inteira que você achou está lá. Então, a parte fracionária é zero, acabou o processo, tá bom? Então, por isso que ele parece ser um exemplo numérico, mas é porque são números que você tem que encontrar. Aliás, letras que você tem que encontrar. Ok? Ok, eu já compreendi. Obrigada, professor. De nada. Ok, então eu vou continuar a digitar. Eu vou continuar a digitar só mais uma página desse conteúdo aí. Apenas para título de curiosidade. Aí na próxima aula a gente já entra talvez num assunto novo, certo? Que são, eu acho que talvez, eu não sei se são os erros, não sei se eu vou falar de aritmética do ponto flutuante, mas tem que falar ainda de erro absoluto, erro relativo, não sei se vai ser isso, ou se eu entro no capítulo de zero de funções. O fato é que eu não vou continuar muito com esse assunto aí não, tá bom? No máximo a gente faz depois uma aula com exercício, aí a gente faz mais alguns exemplos. Agora, a minha sugestão é que vocês peguem esse material, essas questões que eu passei primeiro resolvam. Quem não resolveu, quem não olhou, faça esses exemplos aí. E minha dica, minha sugestão é que vocês nunca acumulem material, né? Eu sei que não é muito legal ficar assistindo essas aulas online, que é um pouco cansativo, mas vocês têm que fazer de conta, no sentido assim, de que nesse horário que vocês estavam indo para a faculdade, então estão lá. Surgiu um tempinho aqui, eu só tenho mais tempo à noite, então eu vou terminar lá agora. Você poderia, por exemplo, antes da próxima aula, pegar esses exemplos que eu acabei de fazer, treinar um pouco no papel, tentar fazer essas questões aí, e se vocês só vão acompanhar a disciplina, se vocês realmente tiverem fazendo os exemplos. Não vão entender isso apenas com eu explicando aqui ou assistindo um vídeo da gravação, não. Se eu não praticar, não fizer no papel, você não vai entender, não. E vai ser importante que vocês façam para poder conseguir entender. Certo? Ok. Eu vou encerrar, porque eu tenho que ir para esse encontro da outra turma. Na próxima aula a gente talvez estenda mais, porque eu acho que o conteúdo vai estar maior. Até amanhã de manhã eu devo estar postando lá, como sempre, o link das atualizações, tanto dessa página, do sala de aula, quanto dos ambientes aí, onde a gente põe o material, tá bom? Vocês podem ver depois a aula. Eu vou parar de gravar. Ok, boa noite.